A paz do Senhor, meus amados. Hoje nós iremos estudar a primeira lição do terceiro trimestre. Tivemos uma parada, nós paramos faltando 2 lições para encerrar o primeiro trimestre. Devido à pandemia, nós passamos esse segundo trimestre e mais as 2 lições do primeiro trimestre sem aula. E nós estamos voltando hoje com a primeira lição do terceiro trimestre. E a primeira lição é bem interessante. Daniel, nós sabemos que foi levado cativo para a Babilônia. Segundo a lição, ele tinha aproximadamente 15 anos. 15 anos, mas ele não deixou se corromper, não se deixou levar pelas iguarias, pelos pratos que o rei quis lhe proporcionar. Ele se manteve fiel ao seu Deus e em meio àquele cativeiro, ele se sobressaiu a ponto de ser uma das principais pessoas do reino babilônico. Certo? Então nós estudaremos primeira lição, 5 de julho. Daniel ora por um despertamento. Louvado seja Deus. Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando um pouco aqui na verdade prática. Nós vemos muitos homens orando a Deus e Deus realizando o milagre. Ou seja, ele tinha intimidade. Aqui o comentarista fala sobre a influência. Eu vou usar um termo mais de fácil entendimento. Ele tinha intimidade com Deus a ponto de ele orar e Deus fazer o milagre. Elias orou e a Bíblia nos diz que por 3 anos e meio não choveu. Eliseu orou, aquele filho único daquela mulher veio a ter novamente a sua vida restaurada. Paulo orou e aquele mágico, se não me falha a memória, ficou cego, sem ver a luz do dia. E muitos outros exemplos. Pedro, quando Safira chegou para confirmar a palavra de que falou o seu esposo Ananias, Pedro diz que os jovens que tinham levado o seu esposo para ser enterrado estavam à porta e que também ia levar ela. E ela caiu e morreu.
Então nós temos muitos exemplos de homens que tinham intimidade com Deus. E quando o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, eles têm intimidade com o seu Deus. Eles fazem confiando em Deus e Deus honra a sua confiança. Deus faz o milagre. E nós iremos ver nesta lição. Eu já não vou ler a leitura bíblica em classe, mas se você quiser observar, leitura bíblica em classe, Daniel capítulo 9, versículos de 1 ao 3, capítulo 6, versículos 10, só o versículo 10, e capítulo 2, versículo 17 ao 19, e Esdras, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. Iremos para a introdução. Comentário. Os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus, capítulo 5, versículo 15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Daniel capítulo 1, versículos de 1 ao 4 e 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. 15 anos de idade. Ele era ainda um adolescente, com 15 anos. Dias depois, anos depois, Daniel se torna uma referência, a ponto de o rei colocar ele como governador da Babilônia, a ponto de o rei ter Daniel como um amigo. Então não importa a idade, não importa de forma alguma. O que importa é a sua fidelidade, a sua confiança no seu Deus. E Deus vai fazer o milagre. Porque, infelizmente, muitos não se portam de maneira adequada quando se encontra longe do seu povo, ou seja, longe, trazendo para os nossos dias, longe da sua igreja, longe do seu pastor, da sua liderança. Ele não se porta como um servo de Deus, mas ele age de maneira ímpia. E não foi o caso de Daniel. Daniel, ele se manteve fiel, porque sabia que a palavra de Deus, ela era e é fiel. A palavra de Deus nos diz que Deus é fiel. Ele cumpre os seus desígnios, ele cumpre a sua palavra. E Daniel tinha certeza, ele teve um ensinamento. Ele teve um ensinamento da palavra de Deus vinda de seus pais. Então, ele foi levado para a Babilônia, mesmo jovem, mas permaneceu fiel, acreditando que um dia Deus iria reverter a situação. Ele sofreu, mas a fidelidade dele fez a diferença. Foi colocado na cova junto com os leões. Saiu ileso, saiu sem nenhum arranhão. Seus colegas que não deixaram também
ser corrompidos, Ananias, Azarias e Misael, eles não foram diferentes de Daniel. Eles se manteram fiéis ao seu Deus, a ponto de serem lançados na fornalha de fogo ardente, assim nos diz a Bíblia, aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia nos diz que eles nem sequer o cheiro do fogo estava sobre eles. Do jeito que eles foram lançados, eles começaram a andar dentro da fornalha, porque a sua fidelidade fez a diferença. Quando o homem decide ser fiel a Deus, Deus mostra a sua majestade e faz milagre na vida de tal pessoa. Por isso, Deus livrou aqueles 3 homens da fornalha de fogo ardente, a ponto de o rei não ver 3 que foram lançados, mas 4. E o 4º homem, a Bíblia nos diz que o rei falou que era semelhante ao Filho dos deuses. Eu acredito que Jesus Cristo, o próprio Deus, foi livrar aqueles homens. E nós iremos um pouco mais adiante, resumindo a lição. Daniel vivia uma vida consagrada e estudava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Foi o que fez Daniel. A Bíblia nos diz que ele tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Quem sabe você também possa dizer, mas eu também oro 3 vezes ao dia. Graças a Deus. Mas eu acredito que a oração, as orações que Daniel fazia, não era aquela oração que você ora agradecendo pelo café da manhã, agradecendo pelo almoço da tarde, agradecendo pelo jantar à noite, não. Ele tinha um período de oração, de consagração junto ao seu Deus, e Deus se manifestava poderosamente na vida daquele homem. A estatura espiritual de Daniel, segundo ponto, capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Infelizmente, muitos não, como disse o comentarista, não podem servir de como algo que eu possa dizer em algo decisivo. Nós estamos querendo uma resposta de Deus, mas somente através da oração. Infelizmente, muitos não podem dar essa ajuda, porque não têm uma vida fiel ao seu Deus. Então, Deus, eu acredito que Ele não vai responder assim como tais pessoas desejam, porque não permanece, não tem uma vida de fidelidade ao Senhor. Por isso eu sempre falo, é bom
servir e sermos fiéis ao nosso Deus. Terceiro ponto, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital da cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Amados, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, quando sitiou e invadiu Judá, ele levou cativo muita gente. Ele levou os vasos da casa do Senhor para colocar na casa do seu Deus, um Deus pagão. E a Bíblia nos diz que, passando Nabucodonosor, seu filho Belsazar assume o reino. E aquele homem era um homem perverso, um homem que não tinha o temor de Deus. Então ele fez uma festa e convidou os seus grandes, queria mostrar que ele era o tal. E mandou trazer as jarras, os copos, os vasos. Mas a Bíblia nos diz que aparece na parede uma escrita, um dedo escrevendo, e que ninguém havia em todo o seu reino que pudesse dar-lhe a interpretação. Mas alguém chegou para ele e disse: olha, há no teu reino um homem aqui que no tempo de teu pai ele fez isso, isso e isso. Daniel. Então mandaram chamar Daniel. E quando Daniel chegou, deu-lhe a interpretação. E a interpretação era a seguinte: que o reino dele tinha sido pesado e ele tinha sido encontrado em falta. O reino dele seria entregue a outro. E a Bíblia nos diz que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, melhor, ele foi morto. Então, ele não se portou da maneira decente e que agradasse a Deus. Ele passou. Quando vem Ciro, Ciro então vai começar a fazer valer a palavra de Deus dita por Jeremias. Dita, eu acredito também, meu servo Ciro. Lá em Isaías a Bíblia nos diz: eu vou diante de ti, eu vou quebrando os portões de ferro, os ferrolhos de bronze, vou despedaçando. Então, amados, é isso que nós temos que entender e colocar em prática. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida que não deixa a desejar, uma vida
de fidelidade a Deus. E aonde quer que nós esteja, Deus vai ser fiel em nossa vida, fazendo aquilo que muitas vezes aos olhos do homem não tinha mais solução. Deus entra com a solução. Voltando ao caso de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, os homens que não queriam o seu bem achavam que Daniel estava perdido, porque os leões estavam famintos. Então, antes mesmo de Daniel chegar na cova, no fundo da cova, aqueles leões teriam despedaçado ele. Mas não, ele foi lançado na cova e no outro dia cedinho, quando o rei chegou dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso em que o teu Deus, o qual tu serve constantemente, tenha podido te livrar do poder dos leões. Louvado seja Deus. Daniel brada lá de dentro: vive eternamente, ó Rei, que não foi achado culpa em mim, contra Deus e nem contra ti. E o Deus, o qual eu sirvo, em outras palavras, enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. Então o rei mandou que tirasse aquela porta para que Daniel pudesse sair. E todos aqueles que acusaram Daniel foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes mesmo de eles chegarem ao fundo da cova, eles foram despedaçados. Louvado seja Deus! E Daniel prosperou naquele reino, porque ele era fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo tópico, eu já vou praticamente encerrar, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Eles foram, sim, levados cativo, mas eles tinham uma promessa. E nós sabemos que quando Deus ele faz a promessa, ele é fiel e justo para cumprir essa palavra, essa promessa. E 70 anos foi o necessário para que novamente Deus pudesse trazer aquele povo. Eles sofreram, eles foram de certa forma escravizados, mas eles retornaram à sua terra, porque eles reconheceram que Deus é soberano. Então Deus trouxe novamente. Por isso Jeremias disse: olha, construam casas, casem, peguem suas filhas e casem com homens, peguem, façam lavouras, e depois vocês vão voltar. Essa foi a palavra do profeta, que aquele povo iria voltar, que Deus iria trazer novamente. Eu acredito que muitos dos que foram não voltaram pela sua velhice, mas a promessa era que Israel voltasse, embora não voltasse todos eles pessoas, mas a nação Israel
iria voltar novamente. Louvado seja Deus. A Bíblia relata, primeiro ponto do segundo tópico, a Bíblia relata que realmente aconteceu, o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Então, Ciro estava dando a liberdade ao povo cativo, ao povo hebreu, para que eles retornassem. E ele deixou bem claro: quem não quiser ir, fique, mas que o Senhor vai abastecer, vai ajudar de todas as formas, mas quem quiser ir está liberado para retornar a Jerusalém, a edificar a casa do Senhor, porque ele me despertou para fazer esta obra. E nós temos que entender que Deus tem nos capacitado para fazermos a sua obra. Infelizmente, muitas vezes nós estamos muito acomodados, não estamos realmente se colocando na posição, mas o que tem que acontecer é nós nos colocarmos na posição certa para que Deus venha a nos usar para fazer a sua obra, porque quando nós investimos tempo, investimos na obra do Senhor, Deus nos honra. Louvado seja Deus. Segundo ponto do segundo tópico. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas todo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Esdras capítulo 1, versículo 3. B. Receberam permissão para reedificar o templo. Templo esse que foi destruído com a invasão de Babilônia em Judá. O templo ele foi queimado a fogo. O templo foi destruído pelo povo de Nabucodonosor. Mas Ciro permitiu que o povo voltasse novamente a Judá e que viesse a reedificar o templo que tinha sido destruído. Louvado seja Deus. Todas as despesas, letra C, da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Letra D, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Todos os vasos foram entregues ao governador Zorobabel. E o interessante é que todos foram contados para que não faltasse de forma alguma.
e ele colocasse novamente lá no templo do Senhor. Terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Primeiro ponto do terceiro tópico. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Muitas vezes o homem ignora a palavra de Deus, ignora o próprio Deus, mas quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus o transforma. Um exemplo bem claro na Bíblia é Paulo. Saulo, melhor dizendo, era um homem zeloso na sua geração. Ele fazia com muito cuidado, com muito zelo, o que ele achava que era certo, embora fosse errado, mas ele achava que era certo. E ele, a Bíblia nos diz que com a autoridade que ele tinha dos maiorais, ele pegava cartas para prender, para levar chicote àqueles que adorassem a Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo. A partir daquele momento, ele foi transformado. Louvado seja Deus, ele foi transformado pelo Senhor e passou a viver uma realidade totalmente diferente. Louvado seja Deus. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Esdras capítulo 1, versículo 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Foi muito demorado para Nabucodonosor entender que Deus era o Deus soberano. A Bíblia nos diz que ele, Nabucodonosor, foi levado a comer capim como os animais. Os pelos cresceram, suas unhas cresceram, até que ele reconhecesse a soberania de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz que 7 tempos, eu acredito que 7 anos se passaram até que Nabucodonosor reconhecesse a soberania de Deus. Mas primeiro ele foi ter como os animais, viver como os animais. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia e fazia e desfazia, mas quando se encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Então, como eu falei, ele teve um encontro com o Senhor e a sua vida foi transformada, foi libertado de tudo que ele achava que era certo, mas não era. Louvado seja Deus. Letra B. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor.
e guardados no templo pagão da Babilônia. 1 Crônicas 36, versículo 18. Ciro era agora responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Louvado seja o nome de Jesus. Esta passagem encontra-se em Esdras, capítulo 1, versículos de 7 ao 11, que a Bíblia nos diz que foi todos eles contado, aproximadamente 5.000 e alguns tantos de peças que foram entregues na mão de Zorobabel, e ele pudesse colocar novamente no templo. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Ele disse: Senhor, se em algum momento eu defraudei alguém, eu devolvo quadruplicado, devolvo 4 vezes mais, porque ele sabia que nada que ele tinha era mais agradável do que a presença de Jesus em sua vida, a ponto de ele não, por ser um homem de baixa estatura, ele não tentou abrir a multidão, mas ele correu e subiu em uma figueira brava. Assim nos diz a Bíblia. Então, quando Jesus disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa, então aquele homem se encheu de alegria, porque ele, sendo um publicano, que por muitos eram considerados ladrões, ele teve a maior autoridade em sua casa, e que naquele instante iria transformar a sua vida. Louvado seja Deus, a ponto de ele dizer para o Senhor que iria devolver 4 vezes mais daquilo que ele tinha pego, quem sabe mesmo com usura. Ele iria devolver, mas o que ele queria realmente era ter a presença de Jesus em sua vida. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 19, versículo 8. Segundo ponto do terceiro tópico, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isaías capítulo 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, meu amado, minha irmã, meu irmão, que Deus possa falar ao teu coração. O despertamento é a melhor coisa e nós temos que buscar despertamento espiritual, porque sabemos que as adversidades são tamanhas, sabemos que as ciladas do inimigo são tamanhas para tentar nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que quando nós estamos na presença de Deus e que temos rejeitado o mundo com suas iguarias, o mundo com seus enfeites, ele sabe que está perdendo espaço, então ele não quer de forma alguma, mas ele